Agora são 9h02, a gente estava ouvindo os nossos ouvintes lembrando que estavam fazendo há 20 anos, e um começou falando assim, eu estava trabalhando, eu pensei que ele fosse falar assim, agora estou desempregado. Porque deve ter um monte de gente, né, que há 20 anos estava trabalhando e que lamentavelmente agora não deve estar com muita facilidade para se recolocar no mercado de trabalho. Aliás, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar com o nosso convidado de agora, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito obrigado por atender o nosso convite, um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Thaís. Ministro, o que você estava fazendo há 20 anos, no dia que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas? Olha, eu estava voando de São Paulo para Recife. Saí daqui sem entender nada, eu ia fazer uma palestra lá. E quando eu cheguei, estava o mundo mudado, né? E a palestra foi cancelada, o evento foi cancelado. E saí só para almoçar com os promotores do evento e saber das últimas, né? Naquela hora havia um boato que tinha vários aviões a mais circulando sobre os Estados Unidos, não era só aquele que tinha batido nas Torres Gêmeas, mas enfim. Travou o ministro, olha Era lá. um... Oi, ministro, está ouvindo a gente? Não. Vamos tentar refazer o contato com o ministro Maílson da Nóbrega. Voltou? Vamos ver. O senhor está ouvindo a gente, ministro? Não, acho que não. Bom, temos muitos assuntos para tratar com o ministro Maílson da Nóbrega. A nossa economia está passando por dificuldades sérias. A gente conversou sobre isso logo no começo do programa, né, Thaís? Ainda temos mais 1 ano e 3 meses do governo Bolsonaro. Se a gente acertar o passo, tiver um projeto, talvez dê para conseguir algo melhor. Ministro, estava comentando aqui que não é nada, nós temos 1 ano e 3 meses ainda de governo Bolsonaro e a nossa economia que não sai do lugar, ministro. Na verdade, ela está saindo muito devagar, né? Até porque ela se beneficia de um carrego estatístico, digamos assim. O PIB do quarto trimestre de um ano influencia o PIB do ano seguinte por todo o período, né? Por exemplo, o PIB de 2020 já deixa para 2021 um crescimento de 3,6%. O que significa que se estagnar, o PIB cresce 3,6%. Mas eu acho que vai crescer mais, porque neste segundo semestre, com o avanço da vacinação, nós vamos ter uma abertura crescente da área de serviços. E os serviços representam 73% da economia brasileira. E é a grande fonte de emprego para os informais. Então a economia vai ser puxada no segundo semestre pelo serviço. A não ser que o Bolsonaro faça mais bagunça e crie mais incertezas, e o dólar suba mais, e a inflação dispare mais, eu acho que tem tudo para a gente terminar o ano aí com um crescimento de 4,5% a 5%. Está longe de ser uma estagnação. Claro, a estagnação pode acontecer no próximo ano, porque diferentemente do que tem falado o ministro Paulo Guedes, nem o Brasil está decolando, nem vai surpreender o mundo, né? Nós estamos preenchendo a capacidade ociosa da economia, isso se chama recuperação cíclica, porque ela não é fundamentada no aumento do investimento, no aumento da produtividade, né? Então, a partir de 2022, o Brasil volta, infelizmente, à sua mediocridade, ou seja, um potencial muito baixo de crescimento, da ordem de 2%, e como as incertezas aumentaram muito, talvez nem isso seja possível crescer. Por exemplo, nós da Tendências revimos agora, semana passada, a nossa projeção para 2022, estamos com um crescimento de 1,8% apenas. Ministro, o que está na mão do país? Porque é claro que em economia os fatores internacionais não estão sob nosso controle, mas o que está no nosso controle hoje e que a gente poderia fazer melhor para fazer com que esse desempenho da economia pudesse surpreender? Olha, no curto prazo, nada, certo? Porque crescer a economia é um processo complexo. Depende basicamente de 3 elementos. Depende de investimento. Nós estamos investindo 14%, 15% do PIB, no máximo 16%, o ideal será 25%. Isso não vai mudar num ano, nem em 2, nem em 3. Porque depende de confiança, depende da percepção de que o mercado vai crescer, depende da disposição dos empresários de assumir riscos e assim por diante. Segundo lugar, incorporar mão de obra ao processo produtivo.
Esse é um processo que está se esgotando no Brasil, porque o chamado bônus demográfico, em que a população em idade de trabalhar é maior do que a população de idosos e crianças, está chegando ao fim. Portanto, o Brasil não cresce mais muito, pelo menos, incorporando mão de obra ao processo produtivo. E tem a produtividade, né? Como a economia é mais eficiente, como os produtos são mais bem feitos, como os trabalhadores são mais eficientes, assim por diante. E a produtividade é a chave, é o principal fator de geração de emprego, renda, né, felicidade, bem-estar. Né? Só para ter uma ideia de comparação, nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, 80% do crescimento se deu por ganho de produtividade. No agronegócio brasileiro, 94% do crescimento se deve à produtividade. E a produtividade depende de ter um sistema tributário decente, civilizado. Nós temos um sistema tributário caótico, custoso, imprevisível, né? O ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país. É uma bagunça geral, é um manicômio, como se diz. É preciso investir na infraestrutura para melhorar a operação da logística. Hoje no Brasil custa mais caro transportar soja do Mato Grosso para Santos do que de Santos para a China. Entendeu? O Brasil tem um sistema de transporte tão ruim que a Argentina ganha da gente. Dos poucas áreas que a Argentina ganha da gente é aqui lá no futebol, como a gente sabe. Né? Então, a gente também ganha deles. Então, por exemplo, os portos da Argentina são 5 vezes mais eficientes do que os brasileiros. E, portanto, crescer a um nível de 3%, 4% é o razoável, é o bom para o Brasil. Isso vai demandar, primeiro, um novo governo, porque com o Bolsonaro isso não vai acontecer, pode até piorar. Segundo, um governo com um presidente com capacidade de articulação política, de coordenação, de lutar por uma agenda reformista e não ter azar, né? Não acontecer nenhuma coisa fora do nosso controle, como você estava dizendo aí. Nesse ponto, além da bagunça que ele faz, o Bolsonaro é um presidente pé frio. As coisas acontecem de ruim aqui no Brasil vindo de fora. A pandemia, a seca, a geada, as commodities sobem de valor, mas não beneficia a gente porque o presidente leva incertezas e o dólar se valoriza, e com isso a gente tem aumento de dólar e aumento em real, aí os preços de alimentos sobem. Enfim, não é só um presidente desastrado, ele é um presidente pé frio, azarento. É que a assombração sabe para que aparece, viu, ministro? Não é, nada é de graça. Agora, o senhor estava falando sobre o nosso sistema tributário, essa bagunça que é, e a tendência é piorar, né? Porque essa reforma que está proposta aí, eu queria ouvi-lo sobre isso, mas parece que só criou calor e nada de luz, hein, ministro? Olha, essa reforma, primeiro, não seria prioritária. Isso não deveria ser prioritário. O prioritário para o Brasil, é o que a Thaís falou aí, é crescer. E no campo tributário, o que gera capacidade de crescimento é a reforma da tributação do consumo, onde está concentrada a bagunça. Nós temos 5 tributos sobre o consumo, 3 federais, IPI, PIS, COFINS, um estadual e um municipal. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Né? Então, essas deveriam ser a prioridade. E, felizmente, o Brasil gerou nos últimos 3, 4 anos o melhor projeto dos últimos 30 anos para lidar com isso. É a chamada PEC 45, Proposta de Emenda Constitucional 45, que juntaria todos esses tributos num só. Nós implantaríamos um IVA, que se chama Imposto sobre Valor Agregado, que é o método de tributação adotado por mais de 180 países no mundo inteiro. Todos os países da União Europeia adotam o IVA, e estava caminhando bem, e aí o governo começou a boicotar o projeto. Nunca entendi por quê. Ele tinha tudo para melhorar a qualidade do projeto, para negociar com o Congresso, para negociar com os economistas que levaram a cabo esse projeto. Tinha a unanimidade do apoio dos estados, isso é inédito. Os estados aceitaram renunciar ao ICMS, que é um instrumento para eles atraírem indústrias para o seu território e outras empresas. Então, quando estava tudo aí, o ministro da Economia trabalhou contra. E o Lira trabalhou mais contra ainda, porque ele trabalhou para arquivar o projeto. Portanto, esse projeto acabou, né? Eu acho que é coisa para o próximo governo. E por isso a gente vai ficar com a bagunça. Quanto ao projeto do ministro, ele saiu ruim. Primeiro, não dá para chamar isso de reforma.
Isso é uma mudança nas normas do imposto de renda. Reforma é uma coisa mais estrutural. Esse projeto e piorou no Congresso. O ex-ministro Maílson da Nóbrega está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, na economia do dia a dia, o que mais preocupa hoje é a inflação. Com o IPCA, que foi divulgado nessa semana, o mais alto para o mês de agosto dos últimos 20 anos, a inflação tem subido de uma forma consistente. Quando a gente vê, por exemplo, o índice que reajusta os aluguéis, quem tem contrato, por exemplo, vinculado a esse índice, toma susto. 30%, 40% de correção e o IPCA de 12 meses, agora em quase 10%, 9,68%. Qual é o grau de preocupação que o senhor tem hoje com a inflação, ministro? Olha, a preocupação de todos os brasileiros, né? Primeiro porque a inflação ele é um encargo cruel contra os menos favorecidos, que usam um terço, às vezes a metade de sua renda com a cesta básica, e a cesta básica cresceu muito, né? A cesta alimentar cresceu perto de 20%. Segundo lugar, isso acaba inibindo o potencial de crescimento do país, porque empresários podem adiar investimentos esperando a coisa ficar mais clara, fica com medo de as ações do governo gerarem uma maior depreciação cambial, e a depreciação cambial, isto é, a desvalorização do real perante o dólar, aumenta a inflação. Agora, felizmente, não é uma inflação fora do controle, é uma das mais altas dos últimos anos, mas nós temos duas coisas boas para colocar aí. Primeiro, o Banco Central tem autonomia legal, formal, para adotar as medidas que foram necessárias para fazer com que a inflação volte à meta em 2022. A meta de 2022 é 3,5%. A nossa projeção na tendência está em 4,2%, mas se for 4,2%, o Banco Central terá conseguido uma grande redução do ritmo de crescimento dos preços e ficará dentro da meta, porque fica na margem de variação. Pode variar 1,5 ponto percentual para cima, 1,5 ponto percentual para baixo, né? Então, eu diria, no médio e longo prazo, eu não tenho preocupação. Eu acho que a inflação vai recuar, mesmo que o presidente faça muita bobagem, o Banco Central vai agir. E, por isso, a taxa Selic, que é o instrumento básico do Banco Central para lidar com o crescimento indesejável da inflação, vai continuar subindo. Ela está em 5,25%. Nas 3 próximas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, a nossa projeção da tendência é que o Banco Central vai aumentar 1 ponto de percentagem, ou seja, vai para 8,25 no final do ano, talvez até 8,5, porque ele pode ir para 1,25 na próxima reunião. E fica nesse nível até o final de 2022. Isso vai ser um fator que contribui para desacelerar a economia no próximo ano, mas seguramente vai nos proteger de um ritmo descontrolado, indesejado da taxa de inflação. Seja como for, por qualquer ano que você olhe, a inflação é um negócio muito ruim. Ministro, falando de inflação ainda, e combustível, hein? O que dá para fazer do combustível? Porque a gente não consegue sair desse dilema do valor do dólar, do preço no mercado internacional. E, na verdade, o nosso salário é nacional, é bem nacional, né? A gente está com real no bolso, quem tem real no bolso. Dá para fazer alguma coisa melhor que isso, ministro? Não, você pode melhorar a tributação, pode melhorar a gestão, mas tem duas coisas fora do controle do governo. Primeiro é o preço em dólar, né, do petróleo, que é determinado pelo mercado mundial e pela ação da Organização dos Produtores de Petróleo mundiais, né? Segundo lugar, a taxa do dólar, que pode ter fatores domésticos, mas tem fatores externos também. Por exemplo, se a taxa de juros aumenta nos Estados Unidos, e tudo indica que pode aumentar daqui a 1, 2 anos, se o Banco Central americano retira a liquidez da economia, como está programado para acontecer até o final do ano, isso aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, isso atrai capitais para os Estados Unidos, isso significa saída de capitais do Brasil e outros mercados emergentes, isso deprecia, desvaloriza o câmbio, isso impacta a inflação. Por outro lado, Agostinho, commodities mundiais, né, são aquelas que têm preços determinados nos mercados mundiais,
É tudo fora do nosso controle. Então, o que está acontecendo agora com o preço da gasolina, está acontecendo com o preço do óleo de soja. Por que o óleo de soja subiu tanto? Por que o milho subiu tanto? Por que a carne subiu tanto? Porque os seus preços são determinados nos mercados internacionais. E quanto a isso, não tem nada que fazer. Todos nós recebemos em reais e gastamos em reais, mas hoje não só a gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão pagando, pela sua variação em dólar, todos esses preços alimentares que eu já falei aqui, né? E além do mais, você tem, à medida que o Brasil se abre mais para o comércio mundial, tem vantagens para aumentar a eficiência, elevar o potencial de crescimento, mas nós passamos a ficar sujeitos a um leque maior de preços. Por isso a gente tem que ter políticas econômicas muito sólidas, muito coerentes, e um Banco Central autônomo que a gente já tem. Em resumo, não dá para fazer muita coisa em relação ao aumento de preço. Até dá, né? A Dilma fez, foi um desastre. Ela resolveu controlar o preço da gasolina, deu ordem à Petrobras que não podia aumentar o preço da gasolina e não podia aumentar o preço da energia elétrica na Eletrobras e nas empresas de distribuição e assim por diante. Interveio no mercado, desastrosamente, no mercado de energia elétrica. Portanto, a Dilma, direto ou indiretamente, controlou o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e da energia elétrica. O que aconteceu? Uma catástrofe, um desastre, o PIB caiu, o desemprego aumentou, a inflação subiu, e tudo isso contribuiu para ela perder o cargo. Portanto, a política dela foi um tiro no pé dela e um desastre para o Brasil. Portanto, é bom que o presidente se acalme e deixe aquele negócio de demitir o presidente da Petrobras que aumenta o preço da gasolina. Porque a Petrobras é uma empresa muito bem gerida, ela tem regras, né, de fixação de preços e leva em conta os preços internacionais, ou seja, no caso da gasolina, o preço no Golfo, e assim por diante, que é o correto a fazer. E, ao mesmo tempo, quando os preços internacionais caem, também cai o preço da gasolina. Isso já é possível ver hoje no Brasil, vez por outra, o preço da gasolina e do diesel caindo por conta da redução dos preços dos mercados internacionais. Ah, mas esse faz tempo, né, ministro? Chegar na bomba que é outra conversa, né? Aí olha, tô para ver ainda, ministro. Por que faz tempo? Primeiro, porque está há mais de um ano subindo o preço internacional. E, portanto, desde o governo Bolsonaro, ele é tão desastroso que ele produziu uma coisa inédita. Quando os preços das commodities, soja, milho, arroz, né, petróleo, celulose, quando isso sobe, o Brasil ganha nos termos de comércio mundial. Portanto, vem mais dólar para o Brasil, gera mais confiança, e aí o dólar se desvaloriza perante o real. De tal forma que, às vezes, a desvalorização do dólar frente ao real compensa o aumento em dólar do preço dessas commodities. O que aconteceu agora? O Bolsonaro criou tantas incertezas, tanta bagunça, tanta dúvida, né, que houve uma depreciação cambial. Então nós tivemos ao mesmo tempo subida em dólar com subida em real. E aí está aí o efeito disso na inflação. Mas eu espero que com a alternância de poder, que tudo indica que pode acontecer, e talvez voltarmos aí por uma terceira via, nós vamos ter uma mudança muito grande nisso aí, talvez uma valorização do dólar. Porque no nosso cálculo, se você me permite mais um pouco, no nosso cálculo na tendência, olhando do ponto de vista estrutural, o dólar devia estar em R$ 4,50. Tem alguns cálculos que falam até em R$ 4,30. Essa diferença de R$ 4,50 para R$ 5,20, R$ 5,25 se deve a um fator chamado Bolsonaro. E aí não tem carta que cure isso, né, ministro? Olha, a carta até que aliviou, né, Felipe? Aliviou, distensionou. Agora, eu sou cético, como a maioria dos brasileiros, que talvez é o caso seu e a da Thaís, se o Bolsonaro vai realmente se comportar como o presidente Temer falou. Olha, agora ele assinou, né? Agora é um documento, ele agora vai se comportar. Eu não acredito nisso porque é da natureza do Bolsonaro, é do DNA dele. O Bolsonaro tem cerca de 30 anos de política em que ele desenvolveu uma estratégia do confronto. Essa é a estratégia política dele. O Bolsonaro não governa, ele confronta, ele cria caso, né? E é com isso que ele mobiliza o seu conjunto de fanáticos que o apoiam, que é um conjunto impressionante. 25% o Bolsonaro ainda tem de apoio do eleitorado brasileiro. Se for olhar o eleitorado raiz,
daquele que leva a placa pedindo para fechar o Supremo, o Congresso, e dizendo que autoriza a Bolsonaro a ser um ditador, segundo o Datafolha, são 12%. Então, 12% é muita coisa, dá aproximadamente 18 milhões de eleitores, não é? Então, portanto, e o Bolsonaro precisa manter esse grupo, né? E como é que ele mantém esse grupo? Com um ataque às instituições, com o seu jeito incrível de se comportar. Ele não tem nenhuma, vamos dizer, obediência ao ritual, à liturgia do cargo, né? Ele se comporta como alguém que não é presidente da República. Portanto, se o Bolsonaro realmente decidir ser o Bolsonaro paz e amor, aí ele vai perder uma quantidade grande de seus apoiadores que se acostumaram a ter lá em cima alguém que o convence de que é possível dar o futuro para o Brasil com um ditador. E esse ditador seria Bolsonaro. Você viu, tem várias faixas, né? Fecha o Congresso, ditadura com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que em algum momento o Bolsonaro vai voltar a ser o que ele é. E ontem ele já deu um sinal disso, né, Agostinho? Ele já disse que não recuou. Ora, claro que recuou. Aliás, foi um recuo vergonhoso, né? Porque depois do que ele disse na Avenida Paulista, ele chegou a voltar 4 séculos. Ele voltou para a Idade Média. Ele disse que não iria se curvar a decisões do Alexandre de Moraes. Ou seja, a justiça para ele acabou. Ele agora é o ditador. Eu não cumpro. Sabe quando acontecia isso? Quando os reis medievais eram absolutos e podiam demitir os juízes. Juiz, portanto, podia ir para a cadeia e morrer se condenasse o rei a alguma coisa. Os ex-ingleses chegaram a criar um tribunal só deles. Chamava-se Câmara da Estrela, Star Chamber, né? E ali o rei nunca perdeu um caso, porque os juízes não podiam condená-lo com medo de ser demitido. Isso tudo mudou já a partir do século XVII, quando a Revolução Gloriosa Inglesa transferiu a supremacia do poder do rei para o parlamento e proibiu o rei de demitir juízes. Os juízes se tornaram inamovíveis e, portanto, independentes. Isso tudo foi sendo consagrado em outras constituições, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, tudo está nas constituições do mundo inteiro, que o judiciário é um poder independente e harmônico com os demais. E os juízes não podem ser demitidos, a não ser por falta grave. E, portanto, o Bolsonaro está se imaginando que ele está no século XIV, em que o rei absoluto da Europa, de outras partes do mundo, não se preocupava em cometer ou não crime, porque ele nunca iria para a cadeia. É inacreditável que no século XXI, um presidente de um país não tenha aprendido que já há 4 séculos nós não temos ninguém que possa desafiar ou desobedecer a uma ordem judicial. O ex-ministro Maílson da Nóbrega está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor sobre crise hídrica. Quais são hoje os indicativos que o setor produtivo, os empresários com quem o senhor conversa, a Tendências Consultoria, em relação a isso? Qual é o grau de preocupação do setor produtivo em relação ao que está aí pela frente? Olha, Thaís, o grau de preocupação é enorme, porque na área hídrica está acontecendo o pior cenário, né? Eu participei de uma live há 2 meses atrás que estava a cúpula do setor elétrico. E eles diziam lá com muita segurança que não ia ter apagão, o risco era zero, quase zero, porque o sistema elétrico é mais interligado, fora Roraima, tudo está interligado, que numa região vai chover, embora a outra não chova, que nós temos mais energia não dependente de chuva, como a eólica, a solar, já temos mais usinas de produção de energia por gás, por isso, por aquilo, por combustível fóssil, e eles disseram assim, a não ser que dê o pior cenário em termos de chuva. E não é que está dando, vem aí novamente o azarento Bolsonaro. Eu diria que, a menos que haja uma mínima regulação do regime de chuvas até novembro, eu acho que o risco é muito grande. Não digo de um apagão, mas de um racionamento muito severo. Isso tem implicações sérias para a economia. Nós estamos trabalhando na Tendências com a hipótese de que o mínimo de coordenação vai acontecer para evitar o apagão. Porque se o apagão realmente vier, isso significa, alguns cálculos já foram feitos,
uma queda de 1 a 2 pontos de percentagem no potencial de crescimento da economia, ou seja, vamos para zero no próximo ano. É muito preocupante, o governo demorou a agir, como aconteceu no passado, com medo de suas repercussões, mas eu acho que está agindo, né? O governo é mais coordenado hoje, a área de Minas e Energia é uma das poucas que funcionam bem no governo Bolsonaro. Então, eu estou mais torcendo do que analisando, digamos assim, né? Porque eu acho que o Brasil não merece ter um apagão a essa altura do campeonato, a não ser para aqueles que estão torcendo para o pior, porque o Bolsonaro cair de vez, né? E não ter condições de chegar ao segundo turno das eleições do próximo ano. Mas eu não torço por aí. Eu torço para que não tenhamos o apagão. E não é zero a chance de nos livrarmos do apagão. Ou seja, o risco é grande, mas não é 100%. Pode acontecer, talvez um milagre. Cristo nos olha, a chuva chega, os reservatórios adquirem mais um pouquinho, né, de afluência, mas já tem aí muito chegando ao nível crítico de 10%. Abaixo de 10%, as usinas começam a parar, porque não é eficaz e pode danificar os equipamentos, gerar energia com um nível tão baixo de água nos reservatórios. E a usina parando já, né, Thaís? Isso que o ministro está citando, não é? é? Com esse nível de 10%, chegando em algumas, especialmente do Sudeste, né, ministro? E mais, Thaís, o Sudeste é 70% da oferta de energia hidrelétrica, né? Então, realmente é uma situação muito crítica, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Também aqui em São Paulo, um pouco no Paraná, Santa Catarina, é realmente uma situação muito dramática. E uma pena que Belo Monte, que consumiu tanto dinheiro público, não esteja nesse momento aqui conseguindo gerar energia para tirar a gente dessa crise também, né, ministro? Isso mesmo, é uma pena. Enfim, vamos aguardar. Ministro Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, foi um prazer vê-lo de novo, forte, né, saudável, né, ou não é? Com energia total, já que está faltando energia hidráulica, a nossa energia tem que compensar em alguma medida. Ministro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer foi meu. Um abraço, Agostinho, um abraço, Thaís. Um abraço Um abraço para os ouvintes de vocês.